Paz do Senhor a você que está nos ouvindo através da 88.1, através da live do programa Qual é a Sua História? Seja muito bem-vindo a mais uma programação, mais uma quinta-feira abençoadíssima aqui no estúdios da Pontual FM. Boa noite, Dário. Tudo bem, Dário? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos aqui. Eu cumprimento a todos de casa, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo pela Pontual FM com a paz do Senhor. E muito obrigado por estar nos acompanhando aí. Fiquem ligados. Amém. E esse mês é um mês abençoado, que esse mês é um mês das mulheres, né, Dário? Esse mês a gente fala que o nosso programa tá rosa, né? E só bênção, né? Falou em programa rosa, rapaz. O Eliseu acabou de chegar aqui também. Seja bem-vindo, Eliseu. Pode entrar, meu amigo. Você tá bom? É porque você tá com a camisa, tem rosa aí, ó. Meio vermelho. É rosa, tá vendo? Ó, olha só. Então, aqui, ó, homenagem aqui às mulheres aqui, ó, blusa rosa, rapaz. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Ela é lá da nossa igreja da Assembleia de Deus Ministério Ágape, ali da Avenida Mogi Mirim, número 1400, do nosso querido pastor Nicélio Ribeiro de Paiva. Milena, paz Milena, seja muito bem-vinda, Milena. Paz do Senhor, Gabriel. Paz do Senhor, Mandário. A paz, Milena. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Você que está aí online pelo Facebook, pelo YouTube. A paz do Senhor. Que é onde Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Milena, por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz, né, Dário? Eu que agradeço. Assim, toda quinta-feira a gente pede para Deus direcionar alguém para estar junto com a gente aqui, abençoado. E essa quinta o Senhor preparou você para estar junto com a gente. Amém. Deus muito obrigado, abençoe. seja muito bem-vindo. E Obrigada. logo, logo vamos conhecer a sua história. Amém. Que bênção! Eu quero já aproveitar e mandar um abraço para os nossos patrocinadores aqui. Colégio Pense Mackenzie. Queria mandar um abraço para o pessoal do Colégio Pense Mackenzie, né? Se você quer colocar seu filho numa escola que trabalha muito os princípios cristãos, o Colégio Pense Mackenzie é uma ótima opção. Você precisa conhecer, principalmente o professor de música, que é uma benção lá do colégio, rapaz. Eu ouvi falar desse professor de música já. Diz que é gente boa, esse professor de música é gente boa, viu? Conhece bastante, né? Conheço bastante, rapaz. Um grande abraço pro pessoal do Colégio Pense Mackenzie. Quero mandar um abraço também pro pessoal da Eletrochoque, que trabalha com serviços elétricos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se você precisa de um serviço na sua casa, na sua empresa, Eletrochoque está pronto para te ajudar. Eu quero mandar um abraço aqui para Contec Motors também, nosso amigo Diogo. Um abração. Quero mandar um abraço também para Delícia de Doce. Rapaz, esse daqui engorda, viu, Dário? Esse... E tem uma cesta, né, Gabriel, no final do... Tem uma do cesta, mês, né? ó, já vou deixar você esperto aí, ó. No último programa, na última quinta, nós estaremos sorteando, além dos livros, um livro especial sobre mulheres. Milena. Estaremos sorteando Olha, uma sim. cesta com chocolate do Delícias de Doces aqui pra gente. É bênção, você não pode perder, última quinta-feira. E também quero mandar um abraço aqui para ML Closet, que é roupas em geral. Você segue no Instagram lá, @ML Closet, né? Um dos nossos patrocinadores também. É roupa feminina, né, Dário? Roupa feminina, Gabriel. Só Eliseu, não dá pra você ir lá, Eliseu. Não pode. O José Messias eu acho que vai. O José... Ele não vem aqui hoje. Ele não vê... rapaz, o José eu tenho quase certeza. Então eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, Deus abençoe vocês, né? Nós agradecemos muito que através do patrocínio, da ajuda que vocês dão, nós estamos conseguindo sortear a partir desse mês um livro, né? Uma Bíblia, todo o programa. E hoje nós estamos sorteando aqui uma Bíblia, ó, que você está na live, está conseguindo enxergar, uma Bíblia muito bonita, uma Bíblia Sagrada aqui. Hoje também temos o sorteio. Tá? Então é só você acompanhar até o final do programa. No final do programa estaremos fazendo o sorteio. Quero já aproveitar e mandar um abraço aqui para minha esposa, o meu filho Vinícius, minha esposa Priscila, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, todo mundo ali assistindo. Quero mandar um abraço aqui também pro meu querido primo Evaristo ali. Boa noite, bebê. Ele me chama de bebê, rapaz. A minha tia. É porque eu sou um bebezinho ainda, né? Sou, né, novinho ainda. Um abração pra você aí, Evaristo.
Eu quero mandar hoje um abraço especial, antes de eu passar os abraços pro Dário aqui já. A gente aproveita esses 10 minutinhos para mandar os abraços, né, Dário? Verdade. Eu quero mandar um abraço aqui para minha digníssima esposa, Priscila, que amanhã estamos fazendo aniversário de casamento. Glória a Olha, Deus. apenas Que bênção. 10 aninhos só. Que benção, Glória a rapaz. Deus. E ela tem uma sorte de ter achado eu, rapaz. Pensa numa mulher sortuda, Dário. Minha querida esposa, Deus abençoe você. Muito obrigado por estar junto comigo esse tempo todo. Os 10 aninhos, a gente sabe que, né, é uma longa jornada, né? 10 aninhos. E eu agradeço a Deus mesmo pela sua vida. Que Deus continue abençoando você a cada dia mais. Essa família maravilhosa que você me deu. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Não poderia deixar de passar. Tá certo. E as 3 palavrinhas. Te amo. Aê! Ó, tá vendo? Te amo muito. Vou até fazer um coração aqui pra você aqui, Que ó. lindo! Que benção! Ô, Dário, quer mandar um abraço, Dário? O Gabriel também tem que mandar um abraço pra minha esposa também. Isso aí, né? irmão Minha esposa Dário, isso Larissa. mesmo. Ó, minha esposa Rosângela, minha filha Larissa, não faça confusão. E ô, Gabriel, preciso mandar um abraço aqui também pro meu cunhado, rapaz, que tá lá em Minas, o Reginaldo. Um abraço, Reginaldo, mais conhecido como Bi. Ô, Bi, rapaz, E ó. outro meu cunhado também, que chama Rinaldo, nome, e mais conhecido como Naldo do Depósito. Um abraço, meu Naldo irmão. do Depósito, Tá bom? rapaz. Um abração Um abraço pra pro você. meu irmão Ailton também, todos os meus irmãos que estão ligados aí. Um abração a todos. Amém, Vou tá? falar- Dá pra falar o nome de todos não, Gabriel. Tem Você não 7 irmãos, esquece. graças a Deus. Deus abençoe você aí que está nos acompanhando aí, uma grande audiência. Deus abençoe. Milena, você quer aproveitar, Milena, e mandar um abraço também pra quem está nos ouvindo? Eu quero mandar um abraço muito especial pro meu esposo, Everton, e pra Nicole. O Everton, que é alguém que Deus colocou na minha vida, alguém que Deus escolheu, Deus tinha propósito, e eu que sou grata a Deus pela vida dele. Amém. Meu amor, Deus te abençoe. Amém, querido Babu, Deus abençoe você. Abraço, Babu. E vamos para o nosso devocional. Eu quero mandar um abraço para todos aqui que estão nos acompanhando aqui através da live, através da 88. Que você possa ser abençoado através deste programa. E nós vamos fazer agora um devocional que ele diz assim, ó. O brilho do amor de Deus. Esse devocional é muito bonito. Ele diz assim, ó. Os problemas não irão nos prejudicar, a menos que façam o que muitos de nós quase sempre permitimos que façam. Nos deixe insensíveis, azedos, amargos e céticos. Mas não precisa ser assim. Meu Deus. Os problemas que temos podem nos trazer uma visão nova de Deus e um novo olhar para a vida, um olhar de paz e esperança. Se fizermos de nossos problemas oportunidades para aprendermos mais sobre o amor de Deus e seu poder de ajudar e abençoar, então nos ensinarão a ter uma confiança maior em sua providência. Como consequência, o brilho do seu amor irá encher nossa vida. Glória a Deus. Aprenda a confiar em Deus e a dependência infantil nele, que é seu Pai Celestial. E nenhum problema, olha só, nenhum problema poderá destruí-lo. Naquelas horas mais difíceis antes da cruz, Jesus ainda conseguiu dizer: eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Que devocional maravilhoso, né, Dário? Maravilhoso. E às vezes a gente fica meio azedo mesmo, né, Dário? Não sei você é mais calminho, né, Dário? Ah, mas fica assim, Gabriel. Fica, Não tem né? jeito não, todo mundo fica. Mas o segredo tá aí, né? Confiar em Deus, né? Confiar Quando a em gente Deus. confia plenamente em Deus, Gabriel, não há problema que derrube, né? Então a Certo. confiança em Deus, quando você entrega na mão de Deus, é certeza da vitória. Isso é verdade mesmo. Né, Que, Milena? que Isso benção. aí. O que você acha, Milena? Tá realmente certo tudo isso daqui? Tá muito certo. A gente às vezes acha que quando a gente é ser humano, a gente passa problema, acha que a gente tem que estar sempre sorrindo. Mas não. Tem um momento que a gente chora, tem um momento que a gente desespera. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, não há nada que nos abale, né? Verdade. Isso é verdade. E eu acho interessante aqui que ele fala que a gente tem que ter uma dependência infantil nele, Como pai. né? E aí eu vejo essa dependência infantil, a gente sempre vê nos nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles confiam plenamente na gente, Sim. né? Se você fala uma coisa pra ele, ele acredita 100%. E ele não pensa no que vai acontecer, ele fala assim, se meu pai tá comigo, Verdade. eu tô mesmo. tranquilo, né? E eu vejo assim também a nossa vida com o Senhor,
né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, um momento mais complicado em nossas vidas, e às vezes nós esquecemos que o nosso pai está do nosso lado. A gente só precisa dar a mão para ele, né? E quando a gente confia igual uma criança confia no pai, a gente se torna 100% dependente de Deus, né? A gente não quer fazer as coisas por nós mesmos, né? A gente sempre entrega essa atribuição ao nosso pai, né? Então isso eu vejo uma bênção, a gente aprender a confiar em Deus. Isso é maravilhoso. E é fácil, Dário, confiar em Deus? Olha, Gabriel, é fácil. Tem que confiar, né? Dependente do problema que estiver passando, tem que ter a confiança 100% em Deus. Sim. Porque só Ele pode, né? Pode nos trazer a vitória, só Ele pode nos trazer alegria, pode tirar esse azedo aí, se a pessoa tiver azedo com algum problema, né? É clamando a Deus que ela vai vencer esse problema, né, Milena? É isso aí. Às vezes a gente pensa que confiar em Deus, a gente só pode confiar quando a gente vê o futuro, vê o que vai acontecer lá na frente. É verdade. Mas confiar é antes disso. É sem você saber o amanhã, sem você saber o que vai acontecer semana que vem. É crendo, né, Milena? É crer. Tá na mão dele. Ele vai fazer o melhor por mim. Entrega tudo para ele. Amém. Que você possa ter sido edificado através desse devocional, que você possa cada dia mais confiar em Deus, entregar os seus caminhos a Ele, que assim como uma criança que nós somos, né, o Senhor Ele sempre vai estar com as mãos estendidas para que nós possamos segurar nas mãos dEle e ficar tranquilos e realmente entregar a nossa vida, o nosso caminho a Ele e ter a confiança de que tudo que nós passamos nessa vida, nós temos a certeza de que Ele está sempre do nosso lado nos ajudando, né? Que bênção, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero aqui mandar um abraço para o querido pastor Nicelso Ribeiro de Paiva também, que é o nosso pastor presidente ali. E aproveitar também, nós estaremos começando a nossa construção, né, Dário? Logo estaremos começando a nossa construção ali. Já foi iniciado, né, Gabriel? Já foi iniciado. Rapaz, é uma bênção. Então, logo estaremos de templo novo ali também. Jesus, logo, né? E você que está nos acompanhando, hoje nós teremos o sorteio de uma Bíblia. Olha aqui a Bíblia do Leão aqui, rapaz, na live. Estaremos tendo um sorteio no final do programa. É muito simples para você participar. Você só precisa colocar no nosso chat aí, #minhahistoria, ou você pode mandar também um WhatsApp para nós no 99994 1658. 99994 1658. Você manda lá #minhahistoria e você estará participando do nosso sorteio. Apenas as mulheres, hein? Esse sorteio desse mês aqui, né? A gente deixou os homens um pouquinho de lado esse mês, tá? Mas é só esse mês, depois volta normal de novo. Então apenas as mulheres, coloque aí #minhahistoria, você já estará participando. Nosso querido Eliseu estará marcando o seu nome aqui para fazermos o sorteio no final do programa. E você poderá ganhar esta Bíblia aqui. Muito fácil, muito fácil. É só colocar #minhahistoria, pagar um café pra mim, pro Dário, pro Eliseu, pra gente levar a Bíblia aí, né, Dário? Já tá tranquilo, já. Já fica fácil. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora conhecer a história da nossa querida irmã Milena. Milena, conte-nos, Milena, qual é a sua história, Milena? Bom, hoje eu tava pensando sobre isso e eu falei, meu Deus, como que eu posso começar a contar a minha história de uma maneira que quem está ouvindo vai compreender? A minha história começa, na verdade, não bem antes de eu nascer. Meus pais se conheceram em 88 para 89, 1988 para 1989. E minha mãe, irmão Dário, era uma pessoa que foi criada na igreja. Ela, até os 28 anos, vivia em função de servir a Deus. Era aquela pessoa que saía no domingo de manhã, ia pro culto de manhã, saía, voltava, ia pro culto na hora da tarde, voltava, ia pro culto da noite. Ela tinha uma vida voltada para Deus. 100% para a igreja. Ela era uma pessoa ela tinha uma fé muito grande. E as pessoas que, quando, assim, do pouco tempo que eu vivi com ela, mas até hoje eu escuto pessoas falando assim, olha, se sua mãe não entrar no céu, ninguém entra. Que era uma pessoa de Deus, uma pessoa voltada para Deus.
E ela conheceu meu pai, ele tinha 35 anos de idade. Ao contrário dela, tinha curtido tudo do mundão, irmão Dário, tudo. Só que eles casaram e o casamento deles foi uma bênção, foi tudo preparado por Deus. Cada decoração, aqueles casamentos de antigamente que o bolo era do tamanho de uma mesa. Convidava um monte de gente que tinha uns pedacinhos depois lá. Isso, foi o casamento preparado por Deus de uma forma muito grande. Só que quando minha mãe, assim que eles casaram, minha mãe logo ficou grávida de mim. E assim que ela ficou grávida, começou a fazer os exames e descobriu que ela tinha o vírus do HIV. Então eles foram na raiz disso. Quem passou para ela? Meu pai. Na época meu pai negou muito, porque não sei se ele não sabia ou se ele sabia, mas a gente acredita que ele não sabia. E não é fácil também, não é fácil, porque antigamente, hoje ainda tem tratamento. Sim. Hoje tem um coquetel que prolonga a vida, mas naquela época era uma sentença de morte e tinha muito achismo sobre essa doença. Sim. Tinha, o preconceito de chegar perto da pessoa que tinha, achavam que transmitiam por chegar perto, por tocar na mamão. Se alguém estava sentado num lugar, levantasse, o outro sentasse num lugar, achava que pegava, né? Era um tabu da época, era um negócio assim, cabuloso. E, resumindo, com 6 meses de gestação foi descoberto isso, e eu estava no ventre da minha mãe. Eu quero até deixar um versículo que fala assim, Salmo 139, no versículo 16. Fala assim, a primeira parte do versículo: os teus olhos viram o meu embrião. Deus, ele já estava olhando pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, lá atrás. Bem lá atrás. Porque assim, minha mãe, eu falo assim, quando eu falei pra vocês que eu nunca tinha contado meu testemunho dessa proporção, porque a minha mãe, ela deu um exemplo, ela deixou um legado. Eu vivi 5 anos com ela, da minha vida. Mas esse legado, ela deixou, porque mesmo doente, irmão Gabriel, a gente morava numa favela lá em São Paulo. Eu até lembro a irmã Rosângela falando do corguinho, eu tinha um corguinho também, de frente com a minha... onde a casa a gente morava, tinha em volta aqueles barracos, tudo. E era uma casa simples, era uma casa... Não tinha nada de beleza, Eliseu, mas tinha amor, apesar das dificuldades. Carinho. Tinha carinho. E minha mãe, sabe o brilho, sabe o legado que ela deixou? Porque ela pegava aquelas crianças todinho da favela e fazia coisa que nem os pais faziam, dava atenção. Limpava a cabeça para tirar piolho. Sabe? Ela cuidava de um jeito que... Não sei explicar. Ela tinha um amor de Cristo mesmo tinha no um coração. amor. Ela exalava o amor de Deus com ela. Sabe? Ela tinha prazer em estender a mão. Então, hoje, quando eu parei para pensar sobre isso, eu falei assim, meu Deus, se hoje eu tento fazer alguma coisinha para Deus, é porque tá lá na raiz do meu sangue e da minha mãe. Ela já tinha um brilho do Espírito Santo na vida dela. Ela fazia a diferença. Só que daí eu quero que quem tá me escutando entenda uma coisa. Ela descobriu, tinha acabado de casar, naquela alegria toda, e descobriu que tinha um vírus HIV. Talvez, se fosse nos dias de hoje, você ia pensar o quê? Não, cada um vai pro seu canto, vai cuidar da sua vida, porque já como se trouxe um problema pra minha vida, não quero mais viver mais. Minha mãe fez o contrário. Ela amava meu pai, continua amando o irmão Dário, independente se foi ele que passou, como que passou, se ele sabia ou não. Ela cuidava. E ele foi ficando doente, irmão Gabriel, então ela cuidava dele todos os instantes. Ela tinha... Sabe que é uma pessoa doente dentro de casa e não amaldiçoava, não maldizia? Não, ela ia lá e cuidava, limpava as feridas dele. Algumas dessas coisas eu não lembro, mas algumas foram me contadas pelos meus tios, que até hoje eles falam, não, ela fazia assim, sua mãe fazia assim. Mas eu lembro de algumas coisas que, nesse período que eu vivia com ela, que logo que meu pai faleceu, ela começou a ter crise, porque ela falava assim, não, eu não quero depender de ninguém, eu não quero ficar na cama para alguém cuidar de mim. Então ela começava a fugir, irmão Dário. Ela fugia de casa, eu ficava sozinha na casa, no meio da favela, e ela fugia. Eu lembro de um dia ter acordado de manhã, procurar minha mãe. Era uma casa com 2 quartos, um quarto e cozinha, mas eu não achava ela. Fui no quintal, não achava minha mãe.
Passou horas e horas, eu não achava. Porque ela tinha crise de desespero, de saber que ela também ia ficar doente, também ia chegar a hora dela. Ela tinha perdido o marido, tinha uma filha de 5 anos dentro de casa. E não ia ter condição de cuidar. Então ela tinha desespero. Não é E fácil, por né? vezes ela fugia. Eu lembro que às vezes chegava alguém da família, falava assim, olha, eu encontrei sua mãe andando, perambulando. Vem aqui. E tirava eu de casa. Então, assim, a gente passa situações, mas é Deus cuidando. Eu creio que já é Deus cuidando. Sim. Deus, por mais que eu me sentia sozinha lá atrás, eu, de alguma forma me sentia sozinha, irmão Dário, mas eu vejo que lá atrás, de alguma forma, Deus já cuidava, porque mesmo que minha mãe saía, ela fugia para tentar, como se diz, fugir do problema, Sim, é verdade. Deus enviava alguém na minha casa para cuidar, olha, calma, sua mãe está perambulando, acharam ela, mas nós está aqui, eu tô aqui. Deus sempre enviava um socorro, alguém em forma de socorro. É, E como ela cuidou do meu pai até o último dia, também chegou o dia dela. Eu ia completar, tinha 5 para 6 anos. Faltava um mês para me completar 6 anos, quando minha mãe faleceu. E minha mãe, ela sempre foi muito assim, eu falo que ela tinha uma intimidade com Deus, porque ela sabia. Todo ano, ela fazia um bolinho de aniversário, chamava aquela criançada todinha da favela, e cantava parabéns para mim. Todo ano. E quando chegou no meu aniversário de 5 anos, ela falou, esse é o último. nossa vida. Esse é o último bolo que eu faço para ela. O ano que vem eu não vou estar aqui. Então, você entende que já era Deus que Meu Deus já do céu. colocava uma Preparando o paz no coração coração dela, dela, já colocava um conforto e já, tipo, preparava ela? Já tava preparando já, né? E é difícil entender isso, né, Milena? Assim, É quando a gente- difícil. Hoje, Os com nossos 30 olhos- anos, eu entendo. É, imagino. Porque naquela época eu não entendi. E durante muito tempo eu não entendi. Porque daí chegou o dia do velório, eu lembro que as pessoas chegavam chorando, se pranteando, e eu era uma criança de 5 anos. Eu lembro que eu falava assim, vem ver minha mãe. Eu ia de encontro com os outros na porta do velório, vem ver minha mãe tá Chamava. ali, deitada, vem ver. Ela não levanta, vem aqui pra vocês verem ela. É. E daí, aconteceu que logo, depois que ela morreu, eu fui morar pra casa dos meus tios. E daí a outra parte que hoje eu entendo. Na época também eu não entendia. Porque eu achava que, tipo assim, que eu tava sendo rejeitada pelos meus tios por eles me criarem. Mas não é fácil, Gabriel. Você imagina que você tem sua mulher, seu filho, e de repente um filho de alguém que não estava no seu projeto vai morar com você porque não tem para onde ir. Nossa vida. Você tem que alterar o curso da tua história todinha para incluir aquela pessoa. Isso que aconteceu com os meus tios. No começo tinha assim uma rejeição por causa do quê? Porque era feito desde quando eu nasci, igual como eu disse, tinha muito tabu sobre essa doença, então era feito periodicamente o exame do HIV em mim. Tanto que 15 dias antes da minha mãe morrer, foi feito mais um exame. E daí quando ela pegou o exame na mão, ela olhou pro canto, falou assim: Senhor, o senhor pode me levar. Agora eu sei que ela não tem mesmo a doença. Olha só. Meu Deus. Então, tipo assim, tinha esse tabu, tipo assim, a rejeição. O povo, imagina que você tem alguém na sua casa, você leva alguém para morar com você, essa pessoa pode ter uma possível doença, né? Sim. Você não tem certeza se tem, daí você tem filhos, você quer Você tem proteger. aquele receio. Isso. Então era isso que acontecia comigo. Por mais que eles tentassem fazer o melhor por mim, mas era isso que acontecia comigo. Então, por muito tempo, eu me senti, sim, rejeitada. Eu cresci com essa rejeição, cresci com o sentimento de abandono. Por muito tempo, Gabriel, eu falava pra mim, quando eu era criança, pra adolescente, eu falava, por que eu não morri junto? Por que minha vida não acabou lá atrás junto? Olha só. Entendeu? Mas Deus tinha um propósito em tudo, em tudo. A gente nunca sabe, né, o trabalhar de Deus. A gente vê tantas histórias aqui, como que Deus usa, né, as pessoas, né, para levar o amor dele, né? Só que às vezes a gente não entende, né? Não. Alguns lugares que a gente passa, que nem semana passada a Rosângela veio, né? Deus deu uma doença para ela ir num hospital para salvar uma médica. Tem algumas coisas que a gente vai vendo, como que Deus ele vai moldando a gente em algumas situações, né? É bem isso. E você tá falando, você tá lembrando também do que aconteceu, mas vou chegar lá. E
Daí, resumindo, cresci, comecei a ir na igreja, na época, numa outra denominação. Batizei por, como fala, não consciente do que é o ato batizar. Na época eu batizei com 12 anos, porque minhas amigas estavam batizando. Fui naquela emoção. Foi junto, né? Fui junto. Mas eu não tinha noção de quão sério era aquilo. Sim. Daí, no meu primeiro erro, quando eu caí, veio as acusações, veio aquele desânimo, vem tudo, né? E eu tentei me matar um dia dentro do quarto, tentei passar um pano e prender tentei tirar a minha vida. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 16 anos 16 anos, olha só. Então, assim, eu durante muito tempo, Gabriel, não entendia por que Deus permitiu acontecer aquilo com a minha mãe. Teve uma época que eu odiava meu pai. E eu pensava assim, não, meu pai chegou na vida da minha mãe para trazer a doença para ela e ela morreu. Se ela não... Sabe, a minha cabeça estava bagunçada. Ainda mais nessa idade, que é a idade que mais a gente faz perguntas, né? É. Ainda mais você passando por tudo que você passou. Imagino como que a cabeça sua deveria estar, né? Porque assim, eu acompanhei, dos últimos dias que ela ficou doente, eu acompanhei muito. Eu levava, sabe o que é você levar um prato de comida para alguém e a pessoa comer na sua frente e vomitar? Eu vi os tumaços de cabelo caindo, ela tinha um cabelão que batia aqui no quadril. Eu vi aqueles cabelão caindo. Sabe? Então, assim, aí essa cena repetia na minha cabeça o porquê, os porquê. Ficava sem entender, né? Criança ficava sem entender o que estava acontecendo. Por que aconteceu tudo aquilo? Por que Deus permitiu? Sabe? Daí a gente entra muitas vezes naquele questionamento. Mas se Deus é bom, por que Ele permitiu isso? Isso é verdade. Né? Talvez você que está escutando eu agora, você pode entender. Mas se Deus é bom, se Deus Ele é amor, por que Ele permite? Sim. Talvez eu não tenha resposta para dizer para você que está me escutando. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem um propósito em tudo e hoje eu entendo esse propósito. Glória a Deus. Resumindo, me desviei dos caminhos do Senhor, depois que eu tentei me matar uma vez, me desviei. Nessa época eu conheci o Babu. Ele estava desviado há mais de 10 anos da igreja. Ele tocava bateria, se desviou. Bebia de tudo quanto é tipo de coisa, usava droga, fazia tudo quanto é tipo de coisa que podia fazer. Nem a família não acreditava mais que ele podia melhorar. Ele estava num nível, irmão Dário, que ele bebia, saía para beber, mas voltava, não sabia como voltava, se voltava carregado. Nossa. Sabe, chegou uma época, começou a trocar. Ele era um rapaz trabalhador, mas ele começava a trocar tudo em troco de droga. Sabe que eu vou pegar uma moto zero e dar em troco de um 50 reais, coisa pouca assim, sabe? Só para usar droga. O vício vai consumindo vai tudo. Vai consumindo tudo. Então, nessa época, eu conheci o Everton. E talvez, assim, eu e ele, a gente... Era um casal bem improvável. Porque quem olhava, meus tios na época falavam, não casa com esse rapaz, não casa. Se casar, ele vai sair batendo em você do bar até chegar em casa. E nessa época eu tava muito, como se diz, revoltada com a vida. Falei, não, eu vou casar, não tô nem aí. Sabe, uma coisa assim que... Sim, é. Hoje eu falo assim, meu Deus do céu, graças a Deus que não aconteceu isso, mas eu teria uma consequência, irmão Dário. Nossa, por isso que eu quero dizer pra você que tá me ouvindo, você que é jovem, que é adolescente, não faça isso que eu fiz, mas ouve pai, ouve mãe, ouça conselho, dê valor. Hoje é o que eu mais falo pra quando eu vejo alguém talvez maltratando pai e mãe, eu falo, dá valor. Eu queria ter tanta minha por perto e não tive. Sim. Dá valor, abraça. Não deixa pra ligar só no Dia das Mães. Não deixa pra visitar só no... quando der. Dá valor, porque depois que estiver dentro de um caixão, depois que você vê deitado lá no caixão, não tem mais volta. Então dá valor. Sim. Sabe? E pais que estão me ouvindo, qual é o legado que você tem deixado pro seu filho? Seu filho vai poder olhar um dia e falar assim, não, eu quero ser como meu pai. Qual é a referência que Qual ele é tá a referência? tendo? Rapaz, é Qual forte. que é a referência de casamento que você tá dando pro seu filho hoje? Como eu disse, eu admiro isso na minha mãe. Sim. Por mais dificuldade, não tinha dinheiro, não era luxo, irmão Dário.
Era uma casinha no meio da favela, era pessoa doente, enferma desde em casa, e ainda assim continuou lá, continuou firme, continuou lutando até o último segundo. Então, qual que é a referência que eu, Milena, vou dar para Nicole? Qual que é a referência que nós vamos dar para nossos filhos amanhã? Ou será que eles vão olhar pra gente e falar assim, Deus me livre de ser igual ao meu pai, ou Deus me livre de ser igual à minha mãe? Eu acho que para um pai ou uma mãe, acho que a palavra mais dolorida é ouvir isso de um filho, né? É Quando muito... alguém fala alguma coisa e fala assim, eu sou igual ao meu pai, imagina. É difícil. E é isso que você falou, qual que é o legado que a gente tá deixando pros nossos filhos, né? Porque, querendo ou não, eles nos observam. Muito ainda. Pode muito. ser, por mais pequenininho que seja, o do Gabriel tem que 7 anos. 7 anos. Então, você pode até pensar, não, tá distraído, tá assistindo televisão, tá fazendo outra coisa. Não, ele tá lá, pode ser que ele esteja escutando alguma coisa, assistindo uma televisão, mas Ele tá atento. tá atento. Esses As dias, palavras. isso foi muito engraçado que você falou que semana passada ele quis vir conhecer a rádio aqui. Uhum. Aí eu falei pra ele, falei assim, não, mas né, não pode, né? Deixa outro dia, você vai. Eu falei, não, pai, eu já sei o que você fala. E ele Olha falou aí. o começo igualzinho. Boa noite, você que está nos acompanhando na 88, falando certinho. Olha aí. Aí você para e fala assim, olha só, rapaz, na rádio, menino de 7 anos, como que ele pega essa referência, né? Como que é uma coisinha simples que a gente acha que ele não presta atenção. O bichinho tá assim, Eles ó. ouvem, arisco. eles ouvem. Daí a gente acha que às vezes que os filhos só nos observam quando é adolescente. Sim, Mas não, desde muito pequeno. muito E cedo. E desde, como eu tô falando, desde muito pequeno também eu observava a minha mãe. Eu já lembro das atitudes dela, do que ela fazia e da referência que ela já me passou. Então, quando eu fui morar com os meus tios, e hoje eu dou graças a Deus por eles. Por tudo que eles fizeram. Pela maneira que eles fizeram o melhor deles por mim. Sim, Eles fizeram o melhor deles. Durante muito tempo também não entendi eles. Mas hoje eu sou grata a Deus pela vida deles, porque eles fizeram o melhor. sim, olha. Porque, como eu disse, hoje que eu tenho 30 anos, que eu tenho um filho, uma filha, eu entendo a irmandade. Imagina um membro novo na sua família que você não planejou, Não é fácil, não. entendeu? Sim. Eu não tô falando de um animal, de um cachorro, então eu tô falando de uma pessoa, uma criança, que vem com uma bagagem que você tem que agregar ali na sua família também. E E a aí? partir daquele momento é seu filho. É seu filho, É. e aí? A Porque responsabilidade é sua. É sua, que nem essa questão da referência também vai ser sua, Uhum. né? Não é fácil, não. Entendeu? Então, assim, tenho referência dos meus pais, mas tenho referência deles também. Sim, De coisas como ser honesta, sabe? De tudo, de tudo. Então, assim, pensa. pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, independente de como tá a sua vida hoje, tome uma posição de deixar uma referência, um legado para os seus filhos, para as pessoas que estão dentro da sua casa. Dê valor em quem está dentro da sua casa. E, resumindo, casei com o Babu. Foi um casamento assim, começamos a namorar em abril de 2008. Chegou em dezembro do mesmo ano, meu tio olhou pra gente e falou assim, tá, quer casar? Então casa, vai casar daqui um mês que vem. Ô, vai, o Racha, então vai casar Quer mesmo. casar? Então Casar, casa. vai casar. Resumindo, isso foi em dezembro, em fevereiro, 2 meses depois. Tá aprendendo aí, Eliseu? Tá aprendendo aí? Ah, detalhe, Começou, viu? filho, já casa. Detalhe, viu, Eliseu? Meu tio deu pro Babu 3 meses. Era pra casar em 3 meses. A gente enrolou 10. Mas com muito custo. Mas, igual eu falei, quando chegou em dezembro, ele deu o martelo. Vai, pronto. Ou vai e pronto. Nessa época, meu esposo, como eu falei, bebia, usava droga, fazia tudo que tinha possível fazer. E um dia eu sentei com ele e falei, olha, ou você escolhe, ou eu, ou essa vida errada que você leva. Eu lembro que assim, porque aquele dia eu tava decidida mesmo, não, vou dar ouvido pros meus tios, realmente ele não vai mudar de vida, eu vou largar. E naquele dia ele tomou um posicionamento, falou, não, tá bom, vou parar. Então, a partir do dia, se não me engano, 13 de dezembro, agora não lembro a data exata. E ele tomou aquele posicionamento e a gente marcou a data, dia 7/2/2009. E a gente ajeitou as coisas e casamos. Só que daí, Gabriel passou mais ou menos um ano do meu casamento, ele voltou a beber. Porque começou aquela coisinha assim, só uma cerveja?
não tem problema. De levinho, né? É. Depois era 2. Ah, não, mas só beber em casa. Posso comprar um fardinho, mas se eu beber em casa, eu não tô dando escândalo. Não tô fazendo nada de errado. E o inimigo, ele usa essas iscas, né? Justamente que nem a gente fala, o bêbado, ele não, o cachaceiro, assim, ele não fica de um dia pro outro, ele virou bêbado, alcoólatra. Não. É de pouquinho. É de pouquinho. Né? O vício, ele vai de pouquinho em pouquinho, você não vai vendo, quando você vê... Isso. E quando, assim, ele não voltou a usar droga, mas ele voltou a beber e foi como você falou. Foi indo aos pouquinhos, daí de repente já começou, não era mais só cerveja, daí começou a ampliar a cartela do negócio, né, de bebida. Daí de repente começou a surgir amigos que chamavam pro final de semana. E daí foi eu comecei a ver meu casamento, que aparentemente estava indo bem, começou a desandar. Nessa época eu fiquei grávida. Tinha 1 ano e pouco de casada, eu fiquei grávida. E perdi. Foi 2 meses de gestação, perdi, foi um aborto. Resumindo, meu esposo continuou nessa vida bebendo, e daí foi quando eu comecei a ter uma certa... Dentro de mim, como... Nossa, por que será que eu não tô engravida? O que tá acontecendo? E eu comecei a investigar. Fora, comecei a fazer exame. Ultrassom e tudo quanto é tipo de exame que eles vão pedindo. E daí eu vi, foi falado que tinham vários cistos nos meus 2 ovários. E era por isso que ele não produzia os óvulos, né? Para fecundação. Não tinha como engravidar. Não tinha como. Nessa época o Babu também chegou a fazer exame, que também deu um certo problema com ele. Daí o médico juntou os dois e falou assim, olha o seu problema e olha o dele. Mas daí eu olhei pro médico e falei assim, mas eu já engravidei uma vez. Ele falou assim, foi sorte, não acontece 2 vezes. Filho pra vocês é impossível, esquece. Daí eu ainda brinquei não, mas eu falei pro médico, falei, doutor, mas não tem tratamento? Ele falou assim, não tem tratamento, você não produz óvulo e ele não produz esperma. Não tem como, impossível. Não tem como. Geneticamente não tinha como. Resumindo, eu lembro que chegou uma época, Gabriel, que eu nunca fui de beber antes de casar com o Babu. Mas chegou uma época que eu comecei a beber também. Que eu vi ele bebendo, eu falei assim, tá bom, vou pirraçar ele também, então vou beber. E eu cheguei num nível de beber, sabe? Quem não gostava que ele bebia, começou a dar escândalo porque bebia também. Olha só. Sabe? E coisas assim, terríveis. Coisas que hoje, quando eu falo, por causa que... Pra edificar a fé de alguém. Mas Sim. não que eu não tenho orgulho nenhum dessa época. Sim. Da vergonha do que a gente vivia. Porque depois chegava em casa, irmão Dário, era só briga. Chegava em casa, tipo, bebi porque você bebeu, e começava a discussão. Não tinha aquela paz, Não né? tinha paz. Sabe? Nessa época eu trabalhava fora e eu lembro que meu esposo ele ia me buscar no serviço já cheirando a bebida. Então era um negócio assim, sabe? Que a gente não tinha paz. Mas Jesus podia dar a paz que eu precisava. E até então eu não sabia. E como eu estava desviado da igreja, eu pensava assim, Jesus não me quer de volta não, já fiz coisa errada. Jesus não me quer não. Não tem mais salvação. Sabe a rejeição lá de trás? Sim. Foi acumulando. Acumulava com um parente, eu achava que eu não era digna de ter uma amizade com alguém. Eu não era digna de nada. Muito menos Deus um dia me querer de volta. E essa rejeição, ela vai se atribuindo a todo mundo, né? A todo mundo, como eu falei, ampliou o negócio. Não era só a pai, mãe, a tio e tia, não era mais a coleguinha de escola, era tudo. Essa rejeição foi aumentando. E daí, depois que a gente estava, há um tempo já estava bem difícil a situação, chegou um dia que o Everton, conversando com os amigos, um deles falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma banda pra gente tocar final de semana nos barzinhos. Esse era o plano deles. Daí o Everton falou assim, tá bom, já toquei bateria na igreja, pra mim é fácil, eu só relembro e toco, a gente monta a banda e a gente sai aí, tá, final de semana. Daí o Everton foi fazer uma aula de bateria com o Elton Meira. Grande Altão, conheço. Ele não conhecia na época que era um servo de Deus. Mas o Elton aquele dia foi um instrumento de Deus muito grande para a vida do Everton. Porque ele foi fazer aquela aula de bateria bêbado. Nossa, olha. Porque para ele,
vou tocar. Não tinha perspectiva de Deus, de Sim. igreja. E quando ele chegou nessa aula, o Elton falou pra ele assim, por que você veio fazer bateria? Ele explicou, já toquei lá atrás, mas então assim, sim, vamos ter uma banda e tal. Daí o Elton falou assim, peraí, hoje a sua primeira aula não vai ser bateria. Posso contar meu testemunho de vida pra você? Olha só. Então aí o Elton começou a contar o testemunho de vida dele. E isso mudou o coração do meu marido. Ele abriu a Bíblia, mostrou versículos na Bíblia pro Everton. E isso mudou o coração do Everton naquele dia. Foi algo benção. assim, instantâneo. Ele precisava de alguém pra abrir os olhos dele. Abrir né, os Sá? olhos dele. Por isso, Gabriel, hoje eu falo e eu incentivo quem tem qualquer tipo de testemunho pra contar, que conte, que Isso é fale. verdade. Às vezes você olhando pra alguém, você não sabe o que ela tá precisando. Às vezes não, a gente Testemunho geralmente pode não mudar a sabe. vida da pessoa, né? Muda. Testemunho pode mudar. né? Pode mudar, pode aumentar mudar a o fé. trajeto da pessoa, né? Isso, pode mudar o trajeto, sabe? Então, quem tá escutando a gente, por favor, conte o seu testemunho. Fale das maravilhas, Fale né? do que Deus já fez, né? Fale de como Deus te libertou, como Ele curou, como Ele te salvou. Fale, porque isso muda a vida de alguém, pode mudar a vida de alguém. Talvez é uma ferramenta que Deus vai usar para mudar a vida de alguém. Sim. E isso foi do Everton. E eu acho interessante, Gabriel, porque imagina uma pessoa que já foi da igreja, só que depois que desviou tinha birra de crente. Não Porque gostava. não, sabe por quê? Nessa época meu sogro começou a fazer uns cultos familiares, eu morava no fundo da casa dele, começou a fazer uns cultos familiares lá. E uns irmãos lá do Parque do Estado, da Madureira na época, fazer o culto e tal, uma vez por semana. Era frequente, era culto frequente, uma vez por semana. E toda vez que os irmãos chegavam, eu falava, ih, já vem os crentes fazer culto aqui. De novo, rapaz. E daí teve dia que eu pegava e eu saía antes de começar o culto pra ninguém me ver. Ou o dia que eu não conseguia sair, porque pra mim sair eu tinha que passar pelo meio deles. Nossa. Eu ficava trancado dentro de casa, aumentava o volume da televisão bem alto Pra não ouvir. pra não ouvir o que eles iam falar. Olha só. Imagina eu fazendo isso. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus do céu. A Milena fazendo. Imagina, rapaz. Ela não. A Milena, quando começa o louvor da igreja, rapaz, a Milena já é a primeira com a mão, assim, adorando já, rapaz. Olha só. Você acredita? É, olha só que coisa, né, E Milena? mas só que tem um detalhe. O culto foi uma vez, foi duas, três, não lembro quantas vezes foi, mas chegou um dia que teve uma pessoa tomada pelo Espírito Santo. Ela olhou pro meu sogro e falou assim: fica tranquilo, eles estão fugindo, mas Jesus vai pegar eles. Olha só. E foi interessante que foi através dessa aula de bateria que Jesus pegou. É, a gente nunca sabe, né? Porque daí meu esposo voltou pra casa, ele olhou pra mim e falou assim: você topa ir na igreja, nessa igreja aqui perto de casa? Usou ele pra voltar pra igreja. Você acredita? Daí eu Que falei, benção. não, tudo bem, a gente volta. E já foi assim que a gente voltou na igreja. Eu lembro que eu cheguei, tudo que essa bagagem, cheguei no pastor Nicelso na época e derramei, chorei. Não, Deus não me quer de volta. Não, Deus não me ama e tal, aquela coisa toda. Você tava carregando, igual a gente falou no outro programa, bagagem que não é sua. Bagagem que não é minha. É. E eu lembro que o pastor Nicelso, ele começou com aquele jeito todo amoroso dele. Não, Jesus te ama. Vem aqui, filho, olha aqui. Falar pra você aqui, Jesus ama. Ele fala, Mas, pastor, assim. Então, vamos lá na Bíblia. rapaz, E pastor foi- Nicésio, mas tem uma cabeça pra decorar versículo que eu fico Pensa, impressionado. Ele tá pregando lá, não tem esboço nenhum, rapaz. Ó, tem esse versículo aqui, imagina ele falando com você. Não, Milena, pera aí, ó, aqui fala assim, ó. Isso. Não, nesse capítulo, já na hora. Isso, foi desse jeito, foi 2 horas. 2 horas conversando comigo sobre isso. Eu lembro que depois disso eu ainda expliquei pra ele, falei assim, mas e o batismo? Quando eu batizei, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Daí ele falou assim, olha, a gente respeita o seu batismo, mas se quiser batizar de novo, pode batizar. Mas se não, você pode tomar ceia no próximo culto, tal. Isso foi sabe aquela criança quando recebe um doce? A Milena naquele dia, naquele Olha culto. só. Eu lembro que eu queria filmar o culto, eu queria, sabe? Um negócio muito doido. Olha só. E daí começou um trabalhar de Deus na minha vida, porque Deus pegou aquela rejeição e Deus começou a trabalhar, Deus começou a lapidar, Deus começou a arrancar coisas que eu tinha sofrido na infância, Deus começou a trazer à luz, trazer pra fora, sabe? E foi algo muito bom.
E sabe o filho que eu falei? Um dia, numa festividade de jovens, na primeira festividade de jovens, lá no Parque do Estado que eu participei. Eu nunca tinha participado. Pra mim, aquilo era, sabe? Eu não imagino... Era uma festa Nossa, mesmo. foi uma festa mesmo. Vesti uniforme, ir pra festividade de jovens, dos Jovens Maranata, lá do... Benção, né? Sim, ai, que Pra benção. mim, foi... Eu tava casada já com o Babu, mas, tipo assim, como a gente não tinha filha, a gente ficou nos jovens. E na primeira festividade, Deus usou a boca do pastor Ivair. Ele chamou nós, a hora que acabou o culto, irmão Dário, e falou assim... Eu não conheço a história de vocês, não conheço a vida, mas o Senhor me mostrou que você tem uma grande amargura no seu coração, porque você tem o desejo de ser mãe, mas não consegue. Só que Olha. Deus manda dizer pra você que hoje Ele tá tirando isso. Olha que benção. E isso foi em abril. Quando foi no mês seguinte, Deus usou uma outra pessoa pra confirmar, falar a mesma coisa. E depois Deus usou mais uma terceira, Dari. Mas a terceira foi mais clara. E Deus usou a pessoa, a irmã, ela falou assim, olha, Deus me deu uma visão, de eu entrando na sua casa. Eu não sei como é a sua casa, mas ela descreveu a minha casa sem ter ido na minha casa. Nossa. Ela falou assim, eu entrava na sala da sua casa, virava pro quarto assim. E nesse quarto tinha um berço e uma menininha vestida de rosa, bem buchuchudinha. Assim, Deus manda te dizer que seu primeiro filho é uma menina. Que benção, olha só. Então, Deus foi trabalhando na minha vida. Deus me deu a Nicole, que é o meu milagre, é uma bênção. Eu hoje, quando alguém fala dela pra mim, eu falo, é o meu milagre. Eu já deixo pra contar o testemunho dela. Sim. é. Sabe? E a gente vai fazendo isso. E o ano passado, é assim, a gente tem muitos outros milagres pra contar, mas o do ano passado foi... Lembra que a gente falou do propósito? Sim. Que Deus tem propósito em tudo? O ano passado, quando eu comecei a passar por um certo problema, eu achava que não. Falei, nossa, o que tá acontecendo? Onde foi que eu errei? A gente pensa assim, né? Onde foi que eu errei que Deus tá me permitindo passar por esse vale? Eu acordei cega do olho em maio do ano passado. E só pra resumir, que eu nem sei que hora que é agora, tô perdida na hora. Não, tem um tempinho, tem um tempinho. Tá. E acordei cega do olho e faz exame aqui, vamos lá, faz o exame lá e aquela coisa toda. Era um descolamento de retina e fui encaminhada pra Unicamp. E cada vez que eu ia na Unicamp, irmão Dário, era um mistério. Parece que Deus, ele falava assim, não, hoje você vai falar aquele testemunho. Vou trazer a pessoa aqui. Olha que coisa. E eu Deus tem um propósito, né? Tudo, Sim, né? Deus tem sim. um propósito. E eu lembro que tinha dia que quando eu falava, Dário, vamos supor, com alguém, Deus me tomava pra falar com alguém, a consulta rapidinho o médico chamava, Milena, eu já ia pra consulta. Um dia que demorava muito, eu lembro que eu já falava, Senhor, tá bom, pode trazer. Pode trazer que eu já sei, já entendi. Vou ter que falar. Mas também não tinha dia que eu não tava com tanta fé como alguns outros. Tinha dia que eu tava abalada. A gente fica, né? E teve dia que Deus, assim como Deus me usou pra falar com alguém, que Ele tinha um propósito de contar, que eu contasse meu testemunho, contei um testemunho pra... Eu lembro que eu contei um testemunho pra uma senhora que tava cuidando de um sobrinho que o pai e a mãe tinha falecido. A mesma história, a Olha, mesma coisa. coisa. E eu contei minha história. Ainda falei pra ela sobre amar aquele sobrinho. Resumindo, foi algo muito bom. Mas teve um dia em específico que aquele dia foi maravilhoso. Porque eu cheguei na Unicamp e eu não estava com a minha fé tão assim. Porque eu já tinha falado pro Senhor, falei, Senhor, se o Senhor me curar, se eu voltar a ver, que bom. Eu vou te louvar, te engrandecer, mas se eu não voltar, a minha fé no Senhor não vai mudar. Eu vou mesmo. continuar a mesma coisa. Eu me adapto, mas eu não vou deixar de te adorar. E naquele dia, Deus usou um senhorzinho, uma belezinha. Eu tava cega de um olho. Ele tava cega de dois, irmão Dário. Olha. Ele chegou apalpando na Unicamp, chegou até mim apalpando. Porque Deus me avisou no começo do ano passado, antes de eu passar por isso, Deus avisou. Ele avisou eu e avisou o Everton. Que Eu coisa. nem sabia o que ia acontecer, mas ele avisou que ia ter um processo, a prova ia piorar, mas que ele ia cuidar. Olha só. E quando chegou nesse dia desse senhorzinho vir falar comigo, irmão Dário, ele veio apalpando porque ele não estava enxergando nem com nenhum dos olhos, ele estava usando, tinha gente da família que auxiliava ele, mas ele veio apalpando perto de mim, ele parou. Você pensa assim, uma pessoa cega vai saber que é um homem ou uma mulher que tá na frente dele? Não vai saber. Mas era o Espírito Santo tomando ele, Guiando. usando ele, guiando ele. Ele chegou perto de mim e falou assim, filha, já não te disse que eu vou cuidar? Que benção. Olha. Arrepia. Eu já não te disse, filha, que eu vou cuidar?
sabe? E maravilha. aquele, sabe como parece não era o próprio Deus falando comigo, ele não, então eu chorei. E isso foi Que muito benção. bom, edificou a minha fé. Foi muito bom. E eu lembro que o meu médico que me atendeu na Unicamp, ele era ateu. Quando eu falava de alguma coisa de Deus, sempre nas consultas eu encaixava alguma coisinha de Deus, porque graças a Deus, não sei o quê, Deus. Eu lembro que ele falava assim, graças, tipo, graças, né? Tipo, sabe, não dava muito crédito. Desconversava, Desconversava, sabe? E eu lembro que eu fiz a cirurgia, no dia seguinte tive uma complicação, tive que voltar para a Unicamp. Começou a dar um sangramento no meu olho, o olho doía muito. E eu lembro que tinha a enfermeira que estava do meu lado me cuidando no dia seguinte da cirurgia, ela puxou o assunto comigo. Eu falando com ela sobre a família, essas coisas, ela falou assim, eu não consigo ser mãe, eu tenho desejo de ser mãe. Daí eu falei, Jesus, o senhor me fez caçador desses caçadores. Pra conversar com essa mulher. Contar o meu testemunho pra ela. Pra contar, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a contar da Nicole pra ela, do meu testemunho, da Nicole pra ela. E, assim, nossa, Gabriel, foi experiências que hoje eu falo, não foi uma prova, foi um presente. Sim. Foi um presente, porque eu tive que assim, desenterrar dores da minha vida, coisas que eu passei lá atrás, mas valeu a pena. Sabe? Teve um dia que uma moça veio do meu lado, ela coçando a cabeça assim, pensando, sabe que ela tá desesperada. E daí era junho, mês de junho, tava meio frio, eu olhei pra cara dela assim, tá frio, né? Pra puxar assunto. Ela, tá frio, e comecei a puxar assunto com ela. Daí ela falou assim, olha, eu tenho um câncer no esôfago, não tem cura. Ela começou a chorar e ela falou assim, mas eu tava olhando pro céu, pedindo pra Deus enviar alguém pra falar comigo. Olha que benção. Então, tipo assim, eu entendi, eu falei, meu Deus, como o Senhor tem propósito em tudo. A gente Aí não tá. entende nada, a gente não sabe de nada. Quando começa um vendaval na nossa vida, a gente pensa assim, não, o que eu fiz de errado? Ah, não, Deus, eu não mereço isso. Por que eu tenho que passar por isso? Não, Deus tem propósito. E depois que foi chegando tudo isso, eu fui entender. E sabe o médico que eu disse que dava graças, falava graças? Ele falou assim, bem, o meu diagnóstico era, eu ia passar pela cirurgia, mas se eu voltasse a enxergar, ia ser 20%. E eu ia ter que ficar de repouso no mínimo 6 meses, sem abaixar, sem pegar peso. E eu tenho que ficar com o pescoço intacto, assim. Não podia ficar olhando pra baixo. Não podia nem pra calçar o sapato, não podia. Nossa. 6 meses assim, pra saber o resultado da cirurgia. E no dia 31 de julho do ano passado, dia da minha consulta, eu fui passar com ele era um retorno pós-cirúrgico, né? Ele falou assim, olha, vou dar uma examinadinha nesse olho. Daí eu peguei e falei assim, eu tenho uma surpresa pro senhor, eu já tô vendo. Ele falou assim, tipo, daí ele olhou pra minha cara, tipo assim, sabe nem o que tá falando, né? Daí ele meio que não acreditou, daí ele, tipo assim, vamos ver realmente se ela tá vendo. E começou a fazer aqueles exames de letra lá, né? Letra, número, vá. E daí ele tampei o olho que tava bom e deixou só o outro que não enxergava pra ver. E eu comecei a falar tudo, Gabriel, tudo. Resumindo, aquele médico, ele olhou pro colega dele e falou assim, você lembra dessa moça aqui, o dia que ela chegou? Ela não era pra estar enxergando. Não era pra ela voltar a ver. Você lembra? Você lembra, fulano? Não era pra ela voltar a ver. Só pode ser Deus um negócio Foi a desse. vez do médico. Olha só, rapaz, tá vendo só? E ainda peguei, ele pegou e falou assim, graças a Deus um negócio desse só pode ser Deus. Olha aí. Que benção. Então até o médico que não reconhecia que acreditava. Deus podia fazer algo, ele viu que Deus podia fazer sim. E Deus ele faz. Faz. Eu lembro que eu dei um Verdade. abraço dele no final aí. E foi uma benção. Que benção. Por isso que é importante a gente contar, igual você falou, de contar o testemunho. Né? Você nunca sabe quem está precisando de ouvir um testemunho para fortalecer a sua fé. Pessoas que já estão passando o que você passou, às vezes o que a gente passou, pessoas que estão passando naquele momento, e só da pessoa saber que o que ela está passando tem uma solução que vai ajudar ela naquele problema, né? E aquilo é um incentivo de fé para a pessoa, né? E eu lembro quando eu perdi a primeira gestação antes da Nicole, eu lembro que eu também tive depressão. Ficava cá em casa trancada, tudo fechado, não queria ver a cara de ninguém.
Que eu não, porque, como se disse, né? Era um desejo de ser mãe. Sim. E como não deu certo, meu casamento não tava lá aquelas coisas. Então eu queria ficar trancada dentro de casa, não queria ver cara de ninguém. Eu não levantava nem pra fazer o serviço da casa. E Deus, ele também me curou disso, trabalhou isso em mim. Graças a Deus. Então, assim, não tem o que Deus não faça, Gabriel, não Sim. tem. Então você que tá aí ouvindo, assistindo pela live, não tem o que Deus não faça. Foi necessário, para Deus me dar a Nicole, para Deus fazer esse milagre na minha vida, foi necessário o quê? Uma posição. Sim. Foi necessário eu falar, não, vou voltar à presença do Senhor, então. Ele me quer de legal. volta, então eu quero ele também. É verdade. Que benção. Tudo, às vezes, precisa de um posicionamento, Eliseu. Precisa de um posicionamento na Irmandade. Verdade. Tem coisa que Deus só vai fazer na nossa vida Se a gente se colocar na posição. se a gente se colocar na posição. E tudo que você falou, Milena, olha que maravilha. O devocional nosso, ele bateu, rapaz. Tava lembrando, Você viu? realmente. Ele diz assim, ó, se fizermos de nossos problemas oportunidades para aprendermos mais sobre o amor de Deus e seu poder de ajudar e abençoar, Isso. então nos ensinarão a ter uma confiança maior em sua providência. Como consequência, o brilho do seu amor irá encher nossa vida. Glória a E Deus. você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Amém. Glória né? a Deus. Transborda alegria para todo mundo, a Milena. Amém. A Milena, você olha para ela, ela tá sorrindo. Que benção, né? E isso é muito importante, né, Milena? A gente entender, né? A gente entender o que Deus fez na nossa vida, a gente reconhecer que tudo tem um propósito, né? Isso é maravilhoso quando a gente reconhece isso e atribui a Ele todas essas coisas, né? Que benção. Muito obrigado, Milena. Olha, eu fico muito, muito feliz, né, Dário? Toda quinta-feira Deus, ele nos surpreende, né, com essas histórias e aumenta muito a nossa fé, né, Dário? Sem dúvida. É uma coisa maravilhosa. Muito obrigado por você ter aceito, Milena. Amém. É um testemunho maravilhoso. Eu conheci um pouquinho, eu conheci a metade do seu testemunho, conheci a outra metade agora. Que benção. A gente vê que realmente hoje, aonde a gente está, né, a gente consegue reconhecer Deus em todas as coisas. E eu fico feliz de ouvir o seu testemunho, o que você passou e hoje a alegria que você tem no Senhor, né, de reconhecer tudo isso e entregar realmente os seus caminhos na mão do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, viu, Amém. Milena? Deus abençoe. Amém. E depois eu queria orar pelas pessoas que estão ouvindo, porque foi necessário um tempo para que o Senhor curasse Sim. aquela alma ferida. Como você falou, como o devocional falou das pessoas amargas, eu Sim. era amarga, eu era azeda. Sim. Eu cresci assim. Olha só. E precisou do amor de Jesus transformar tudo isso. É verdade, né? Pode fazer, Milena. Vamos orar. Vamos aproveitar que nós estamos acompanhando aqui já. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor agora. Amém. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, nessa noite, por todos os ouvintes e por todos que estão aí sintonizados, Senhor, pelas redes sociais. Doce Espírito Santo, o Senhor sabe o que cada vida está precisando. O Senhor sabe cada trauma que cada um passa, o que cada um já enfrentou. Mas só o Senhor pode passar o bálsamo, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode tirar, Senhor, com raiz e tudo, Senhor, do coração dessas vidas. Pai, se há alguém enfermo aqui nessa noite, Senhor, que está escutando essa pregação, está escutando, Senhor, essa rádio agora, Pai. Se há pessoas enfermas, Senhor, seja fisicamente, seja na alma, Pai. O Senhor tem o poder de curar essas vidas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada família agora. Deus, restaura a alegria das famílias, Senhor. Restaura, Senhor, casamentos. Pai, faz algo sobrenatural em vidas nessa noite. Senhor, se tem alguém tentando se matar agora, Pai, em nome de Jesus, entra agora, Senhor, no lar, entra na onde essa pessoa estiver, Senhor, em nome de Jesus, dá vitória, Senhor, não deixa que essa pessoa faça, Senhor, de tirar a própria vida. Pai, mas que o teu nome seja glorificado. Deus, glorifica o teu nome, Senhor, em cada vida que está escutando, em cada vida que está sintonizada. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.